Qual o local adequado para contar uma história ou ler uma história para uma ou mais crianças? Existe ambiente perfeito? E se existe, como é que ele é? O meu nome é Andréa Guzmão Gomes, eu sou escritora de literatura infantil e isso quer dizer que eu gosto muito de escrever, mas não só. Eu gosto de ler e de contar as minhas histórias para as crianças, para os jovens e para aquelas que não são assim mais tão crianças ou jovens, mas que gostam de boas histórias. Existem alguns elementos que são fundamentais entrarem no planejamento desse momento. Sim, planejamento. Porque a gente não chega simplesmente, eu vou contar uma história para você. Não. A gente planeja esse momento para que ele seja o mais perfeito possível. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente corre o risco de não conseguir passar a mensagem dessa história da forma que a gente gostaria. E isso a gente percebe, o resultado de uma leitura ou de uma contação de história, a gente percebe no semblante da criança. A expressão facial da criança, ela significa muito, ela representa o sucesso desse momento. E é muito gratificante. Quem lê para uma criança ou quem conta uma história sabe do que eu estou falando. É um momento mágico. Bom, quais são os elementos? Antes de qualquer coisa, eu acho muito importante colocar que é necessário uma preparação da criança para esse momento. Algumas pessoas cantam músicas, né? Eu já ouvi várias versões, eu acho muito legal. Eu não tenho muito essa habilidade assim com a música. Gosto muito de música, mas eu só me atrevo a cantar no banheiro. E olha que eu não estou falando de vergonha não, porque com as crianças eu perco totalmente a vergonha. Eu estou falando de realmente uma habilidade, então assim, mas eu também tenho uma forma de preparar as crianças para esse momento. Então assim, quando eu não estou falando com aqueles bem pequenininhos, geralmente eu faço o que eu faço no canal. Estão preparados? Então vamos lá. Então assim, eu uso a expressão facial, sempre o sorriso, porque eu acho que o sorriso ele traz coisa boa, conecta a gente de uma forma diferente. Mas com os pequenininhos tem muito essa coisa do lúdico. Eu uso um que eu gosto muito, que acabou ficando meio que alguma marca, né? Então eu conto sempre assim, eu começo, né? Super faro ativar, uma boa história eu vou contar. Estão preparados? E esse já é um, sabe? Já tira, já prepara, apesar de ser muito rápido, né? Mas já prepara a criança para alguma coisa muito legal que vai acontecer, né? Como eu disse, tem gente que usa música. Eu conheço muitas professoras que fazem isso e eu acho muito bacana, eu acho muito especial, né? Algumas mexem mãozinha, né? Mexe mãozinha, agora fecha o ouvidinho, fecha a boquinha, enfim. E eu acho que cada um vai saber achar, né, a forma certa para fazer essa preparação. Tá? Então, número 1, preparação. Número 2, um ambiente, quando ele é um ambiente novo para a criança, isso pode gerar muitas distrações. Isso quer dizer que tudo é muito novo, então é normal e muito natural, aliás, isso é natural do ser humano, que ele observe o mundo à sua volta. E o olhar da criança é um olhar muito curioso. Então,
ambientes muito coloridos, com muitos cartazes, com muita. Vai gerar muita informação, né? E inquietação também. Então, assim, existe o risco de estar num ambiente desses em determinado momento da história, ou então já desde o princípio, né, as crianças não manterem a atenção e o foco na mensagem da história porque elas estão olhando tudo ao redor. É bem importante se atentar para essa situação. O terceiro elemento que eu considero muito importante também é a questão do ruído, né? Então, assim, barulho é sempre algo que incomoda muito, né? Essa é a diferença entre o som, né, e o ruído. O ruído é aquilo que incomoda, né? Então, aquilo que a gente considera barulho. Então, pessoas falando no mesmo momento que você está contando uma história não é o adequado, né? Eu já vi, então é por isso que eu também estou comentando, porque eu já vi, né? Então, assim, a pessoa está falando baixinho, ela acha que não vai incomodar. Incomoda sim, porque ela tira a atenção. Talvez ela não esteja tirando a atenção de quem está passando, contando a história, mas alguma criança, né, principalmente se elas estão em grupo, observou e aí começa a querer prestar atenção também e não é legal, tá? Então, assim, pessoas falando no mesmo ambiente, né, não é bacana. E observar essa questão do horário. Então, assim, se eu estou contando ou lendo uma história para uma criança em casa, eu vou procurar fazer isso num horário que seja bom para ela. Eu não vou pegar um momento em que ela esteja com sono, que ela esteja cansada, que ela esteja irritada, que ela esteja. Então, assim, sabe? A gente tem que escolher o melhor momento para tudo. Em casa, a gente consegue administrar melhor essa situação. A gente consegue, porque aí a gente tem uma maior elasticidade. Quando é um ambiente escolar, por exemplo, isso já não é possível, né? A gente tem que planejar esse momento dentro daquela grade de horário. Porém, existem momentos em que não são adequados. Por exemplo, horários próximos ao toque da sirenezinha que está chamando para o intervalo. Ou seja, vai ser um momento em que, mesmo que aquele grupo de crianças não esteja mais no intervalo, vai ter muito ruído do lado de fora, né? Isso vai tirar a atenção do grupo. Bom, mas a outra coisa a ser observada. Assim que eles retornam do intervalo, também não é um momento legal, porque eles correram, eles se agitaram e eles precisam se acalmar. Então, também deve ser evitado esse momento, tá? Então, eu considero isso um elemento fundamental. Qual é o risco da perda do foco de uma criança nesse momento? Existe o efeito dominó. Uma criança perdendo o foco, ela causa distração para outra criança que estava até então concentrada. E aí já são duas crianças perdendo foco. Daqui a pouco a gente vê tem 3 crianças perdendo foco, 4 e aí por aí vai. Então, assim, existem várias formas da gente manter a atenção da criança. Essas considerações que eu fiz são muito importantes. Tem mais uma que eu considero fundamental, que é a questão do uso da tecnologia. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu gosto de registrar esses momentos. Eu acho maravilhoso, mantém como histórico, porém, essa parte da tecnologia,
sabe? A criança está sempre muito, ela está hiperconectada hoje. Então, quando a gente tira ela, traz ela para um momento onde não vai ter, né? Ela vai ter que ficar prestando atenção na história para poder compreender e de repente ela vê um celular na mão da pessoa ou em cima da mesa e ele dá uma vibradinha, né? Ou então alguém fotografando e toque, toque, vai por trás e toque, toque. Isso não é legal. Isso tira a atenção da criança e olha, o efeito dominó existe e ele é muito perigoso. Bom, como a gente pode transformar um ambiente num ambiente legal? Eu acho que a gente tem que pensar na questão do conforto. Ele tem que ser um ambiente confortável. Nem sempre é possível. Às vezes a gente está num grande pátio, está num ginásio. Então, assim, a gente trabalha com os elementos que tem, né? Mas a gente podendo arrumar um espaço, por exemplo, na biblioteca, em casa é muito fácil de arrumar esse espaço. Ele não pode ser tão confortável a ponto da criança se jogar e ficar deitada, né? Mas também não pode ser desconfortável a ponto de ficar aquela coisa assim do levanta o bumbum o tempo inteiro e se mexe daqui, se mexe dali, né? E aí um começa a se mexer, o outro começa, ambientes apertadinhos também causam, né, um certo desconforto. Então essa também é uma outra situação. E além de conhecer a história, e isso aí eu já, né, também podemos conversar mais adiante, mas tem a própria questão da modulação da voz, que eu acho muito importante, né? Então, assim, é o conjunto. Esse momento da leitura e da contação de histórias é o conjunto de tudo. É o conjunto da preparação da história, né? Da pessoa escolher o livro, a história com antecedência, né? Da preparação do ambiente, do fechamento, do encerramento, da troca de ideias. E é isso, gente. Eu acho que deu para dar uma resumida, né, nesse momento. Eu espero sinceramente que todos vocês tenham muito sucesso nesse momento, que ele seja mágico e que vocês possam ver no rostinho de cada criança a alegria que elas têm em viajar naquela história. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima conversa.